Boa noite, boa noite. Deixa eu tentar fixar aqui. Boa noite. Olá, boa noite. Vamos ver sem dor? Vamos ter uma vida mais com nossa paz. Queria fixar aqui o que a gente vai falar sobre o estresse. O estresse. Mas eu não consigo fixar. Fica aí com a gente, tudo bem? Eu conheço você, Duninha, se não, vamos viver uma vida aí sem dor? Quem quer? Eu queria que fosse bem ativo a nossa live, que vocês comentassem se tem alguma dor, se estão sentindo alguma coisa nessa quarentena. Eu sei que não tá fácil para ninguém. O meu trabalho é muito em cima da origem dos sintomas, origem do que vocês estão sentindo. Então é muito importante que eu também saiba o que vocês estão sentindo. Então vamos deixar esse bate-papo bem dinâmico, que vocês consigam interagir comigo. E eu vou falar do estresse e os impactos da saúde. Não consigo fixar o tema, claramente, sempre tento e não consigo, para que fique fácil das pessoas entenderem. Mas eu fico repetindo ao longo da live, sem problema nenhum. O estresse, todo o estresse começa por uma situação impactante, inesperada e que a gente viveu com o isolamento. Então, um sentimento de solidão dentro da gente. O que é isso? Imagina que eu vou atravessar a rua e no momento de atravessar, eu olho um carro vindo correndo. Então dá um medo, dá um estresse normal. Esse medo, também uma emoção natural, me faz atravessar a rua e me dá um susto, mas ao mesmo tempo eu não consigo, eu atravesso correndo e tudo certo. Kátia, tenho visto que você está super interagindo, que bom! Então eu vou falar dos estresse e os impactos disso na nossa saúde. Falo muito da origem dos nossos sintomas, então a origem do que vocês estão sentindo. Tudo tem um começo lá atrás na nossa história e quando já instala a doença, já passou o estresse. O nosso corpo tem essa necessidade automático, né? Ele ativa um piloto automático. Então, é muito prático que isso aconteça. É um sistema nosso muito autônomo, muito independente que faz isso com a gente. Ele nos protege ao longo da nossa vida. Todo o estresse que a gente passa, ele ativa um sistema de alarme em que coloca a gente no modo de sobrevivência. O que é isso? É a gente atacar, fugir, ter medo, e isso nos faz sobreviver, faz parte das leis da natureza de a gente sobreviver. E essa sobrevivência faz com que esse estresse aconteça. Não tem nada de errado em relação a isso. O que não pode acontecer é o estresse ficar muito tempo no nosso corpo. E aí o tema de hoje, estresse e os impactos na nossa saúde sobre isso. Então, não basta ter um momento em que precisa da sobrevivência. É preciso virar a página o mais rápido possível, quebrar esse conflito que aconteceu com a gente. Para ficar prático esse conflito, ele pode ser real, imaginário, vivido com um sentimento de solidão, numa parte simbólica, e não necessariamente ele precisa ser real de verdade, que a gente passe por um estresse real. Como eu sempre costumo falar, né, porque as zebras não têm úlceras, que é um livro de um neurologista muito famoso, que ficou super consagrado. Ele explica que os animais têm esse mesmo instinto, né, que a gente. É um instinto muito arcaico, é um instinto de sobrevivência da natureza. Então, frente a um predador, as zebras vão estressar. Aquele momento ela vai usar toda a sua energia para tentar fugir e sobreviver. E se elas conseguem sobreviver, elas vão voltar simplificando a vida. Elas voltam como se nada tivesse acontecido. Então, se a gente chegar mais perto desse comportamento que as zebras adquirem, os animais adquirem, que é um instinto de sobrevivência e que logo eles voltam, nós seríamos muito mais felizes, né? Mais em paz. Só que o ser humano, ele tem o racional e a mente pensante, né? Então ele já se preocupa antes, durante e depois. Boa noite a todos, estou falando sobre o estresse e os impactos da saúde.
Então, falando dos animais em meio da sobrevivência, o quanto a gente é parecido com eles num modo mais instintivo, num modo mais arcaico. Então, esse é um momento de estresse que a gente está passando, é um choque, pegou todo mundo de surpresa, como é uma doença que lá atrás teve um choque, teve uma origem, teve uma raiz do problema e que a gente vai tentar buscar o que vocês estão sentindo. Então, como vocês estão sentindo, eu trabalho com uma filosofia que é das leis biológicas, em que vai buscar a origem emocional dos sintomas. Então, vai buscar lá atrás uma cena dramática da sua vida. Assim como a gente tira várias cenas boas, o corpo também guarda memórias de cenas dramáticas da nossa vida, cenas que foram marcantes. Naquele momento que eu briguei com meu chefe, por exemplo, não briguei, né? Na verdade, às vezes o próprio chefe vem ser injusto com uma pessoa e essa pessoa não deu tempo, né? Foi tão injusto que ela nem pensava que isso seria ruim. Então, o chefe mesmo dando a bronca, ela não consegue tempo para reagir àquilo. Então, no momento, ela não pode lutar, ela não foge, ela paralisa olhando para o chefe e, ao mesmo tempo, depois ela remoe aquilo de uma tal maneira em que, dependendo do tempo que ela fica remoendo essa briga com o chefe, essa chamada de atenção em que ela se sentiu desvalorizada, se sentiu impotente por não ter conseguido responder à altura do chefe, ela sente a semana inteira esse pensamento na cabeça dela, remoendo, batendo, martelando na cabeça dela. Então, esse é um dos estresses, mas pode ser exatos muitos estresses, né? Às vezes a gente pega histórias muito complicadas no consultório, histórias de também abuso, histórias de violência, ou mesmo relacionamento, quando tem um relacionamento tóxico, às vezes a pessoa ela dramatiza com você uma situação em que ela manipula e você não sente, quando você percebe ou cai na real por conta de alguma situação que aconteceu, às vezes já é tarde até demais, né? Não, nunca é tarde, mas nesse sentido assim, você já deixou de ser você já não pensa como você pensava antes, você já pensa igual a pessoa que está te manipulando, então quando você vê, você já está num relacionamento muito tóxico. E isso também vai fazendo mal para o organismo, porque no momento em que passa o estresse, qual que é o impacto na saúde? Não é o problema viver o estresse inicial, o problema é viver o tempo desse estresse. Então, o quanto tempo esse estresse ficou no seu corpo é o que vai baixar, ter uma descarga hormonal de cortisol, uma descarga de adrenalina. Então, o cortisol é super tóxico. A mídia, as nossas notícias não dão a devida atenção ao estresse. O estresse é uma emoção muito tóxica, dependendo do tempo que ele fique no seu corpo. Então, qualquer situação dramática que a gente passa na nossa vida, que seja impactante, que seja inesperada, que seja vivida com sentimento de solidão, aquele estresse vai fazer muito mal para o nosso corpo devido a essa liberação dessas substâncias a mais. Então, quando a gente consegue quebrar esse estresse, é quando a gente consegue olhar para aquele problema e ver que, de repente, aquilo não faz mais tanto sentido para a minha vida. Ou o corpo, muito esperto, sempre procurando uma zona de conforto, vai fazer esquecer um pouquinho aquela dor e aquilo vai ficar no inconsciente e você não vai se lembrar mais disso, sua vida segue normal, poeirinha debaixo do tapete e tudo certo. Mas o corpo, ao longo do tempo, pode durar 2 meses, pode durar algum ano, 2, aquilo vai trazer para o seu corpo um significado, um sentido, né? Então, esse estresse muito tempo no seu corpo impacta a sua saúde por conta do tempo que esses hormônios ficaram ali ativados, o nosso sistema de alarme gastando energia para nos deixar em sobrevivência, em modo de alerta. E pegando esse ganchinho com que a gente está vivendo nessa quarentena, de um dia para o outro a gente teve que ficar preso dentro de casa e conforme o tempo vai passando, em vez disso melhorar, a gente só vai se agravando, né? Então quem já tinha ansiedade vai ficar pior, quem já tinha insônia vai ficar pior. Às vezes a pessoa lá atrás já tinha uma insônia, algo muito leve, em que com essa quarentena ficou muito mais pesado, ficou muito mais forte.
Por que isso acontece? É muito difícil, as necessidades biológicas que a gente tem no corpo, as nossas necessidades de sobrevivência vão de acordo com o que a gente precisa de fato, né? Qual é o nosso básico para sobreviver? É comer, é se reproduzir, é formar grupos, ter essa vivência nossa social, o afeto. Tudo isso faz com que nosso corpo fique forte, fique feliz, nosso sistema imunológico fique feliz e a gente queira de fato ficar melhor todos os dias, mas ao longo que a gente vai ficando fechada, nesse isolamento, nessa crise social, também é uma crise pública, de saúde pública, mas também é muito social, a gente está muito preocupada com isso, por isso o movimento das lives, né, das pessoas que têm esse pensamento mais biológico, psicológico, para dar um apoio para as pessoas e também entender que a gente está pronto para atender online, pegar esses pontos das pessoas, as dores dela, para tentar amenizar esse momento o máximo possível. Então, se você tem alguma dor para ficar mais ativo o nosso bate-papo, algum sintoma que está pegando forte, aí hoje escreve nos comentários, ativa o aviãozinho, compartilha com um amigo ou familiar que faça sentido ouvir todo esse nosso bate-papo e entender que a origem emocional dos sintomas começa sempre antes da doença. A doença vem muito depois, né? A doença não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Então, é importante que você tenha isso na consciência, né? Então, qual foi a situação impactante, inesperada e vivida em isolamento aí, vivido com sentimento de solidão que você está sentindo? Escreve aí para mim, o que você está sentindo hoje? Como eu posso te ajudar hoje? Eu vou ter um imenso prazer de responder, de tentar interagir com você o máximo possível e também dar soluções, né? O que vocês estão fazendo para melhorar o estresse diário aí, que a gente, no isolamento, a gente só tá piorando. É isso aí, Marita. Ansiedade, insônia, muita gente. Ontem teve uma pessoa que me ligou para fazer uma terapia online, marcar comigo, que ela estava tomando nem sei falar, né? Um remédio para dormir, vamos falar, muito forte, e que eram 2 da madrugada e ela não conseguia pegar no sono. Quer dizer, alguns sintomas já tinham na pessoa, né? A gente precisa descobrir o que aconteceu lá atrás que teve esse impacto na vida dela, que aumentou esse estresse na vida dela. Esse estresse está sendo devastador, com descarga hormonal, descarga de cortisol, descarga de adrenalina. As pessoas, por mais lives de exercícios, de meditação, de alimentações boas, as pessoas estão se alimentando mal, muitas não estão fazendo exercícios. Então, os 7 inimigos do cérebro, né, um deles muito importante é a desorganização. Então é difícil da gente se organizar, é difícil da gente adquirir uma rotina, de trabalhar a respiração consciente, de fazer uma meditação. Tem gente que nunca ouviu falar, né, em como fazer meditação, parece que é aqueles mestres yogis só, né? E não, na verdade a meditação é super científica, age nesse modo sobrevivência também, né? Em como a gente ativa esse sistema de alarme no nosso corpo e a gente precisa respirar melhor, fazer a meditação. Então tem gente que se cobra muito a respeito disso, mas que é super tranquilo, né? Dependendo de quantas pessoas aí estiverem com a gente, quem sabe no final a gente também não medite, para a gente ficar em sintonia. Então, o estresse impacta a nossa saúde no sentido hormonal, no sentido emocional, no sentido físico, aparecendo as dores no corpo, no sentido tóxico, ele vai intoxicando o nosso corpo. A ansiedade, lembra, sempre começa lá atrás, a obesidade sempre começa lá atrás, sempre tem um marco inicial na nossa vida em que aconteceu uma desvalorização, uma impotência frente a alguma situação e a gente precisa mapear a pessoa para a gente entender o que aconteceu lá atrás na vida dela para que fosse meses ou até anos mais tarde cair num sintoma, cair numa doença. O câncer também é uma massa conflitual muito grande que a pessoa viveu aquele estresse inicial. Então o estresse, gente, o estresse é tóxico, o estresse ele vai devastando o nosso organismo.
ele vai inflamando o nosso organismo. Então, a respiração, a vascularização, né? Então, às vezes vai aparecendo dor na perna, dor no ombro, dor na cabeça, muita enxaqueca, muita ansiedade, esses medos, né? Que é a hora que vira pânico também. O medo é bem importante, então o estresse impacta mesmo na saúde. A gente não dá conta o quanto o estresse parte para a nossa vida, intoxicando o nosso corpo. A mídia não fala o quanto o estresse impacta realmente na nossa vida. Às vezes a gente tenta emagrecer, às vezes a gente tenta ter um sono melhor, que é importante para toda a nossa imunidade, dormir bem. E dormir bem é 6 a 8 horas, né? Tem gente que me fala, 4 horas eu durmo tudo, mas não é o bastante para descansar o organismo. É no sono que regenera as nossas células, nossos tecidos, nossos músculos, nosso cérebro. Então, a pessoa que dorme mal também é uma pessoa que tem algum sentido ali, tem alguma coisa para a gente trabalhar, mapear na vida dela, para que a gente tenta entender tudo o que aconteceu com ela lá atrás, para que tenha a origem do que ela está sentindo hoje. Então, nessa quarentena, as pessoas às vezes não estão dormindo, se alimentando muito mal, né? Tem gente que até se descobriu aí, ou pode se descobrir cozinhando, fazendo alguma coisa que ela não fazia. O importante é sair da zona de conforto no sentido assim, eu não fazia certa coisa, eu vou experimentar fazer. Ou eu não meditava, eu vou esperar, vou me desafiar aqui um dia, de repente 2, 3... fazendo uma respiração consciente, mas o importante mesmo é falar dos sentimentos, das emoções, em terapias, que agora, no momento, a maioria está pedindo online por conta da quarentena mesmo. Então, quanto o estresse pode prejudicar o seu corpo com esses sintomas e mascarar, porque no fim somos sempre educados a, de repente, aquela dor é normal, não dormir bem, roncar, não sei o que, é normal, chega a ser até engraçado, né? No banheiro, 2, 3 dias também parece ser normal, né? Nunca ninguém me falou isso, se é ruim ou não. Então, a gente está numa geração nova, mas ainda uma geração que carrega muita crença, pensamentos antigos, pensamentos que às vezes até a avó colocou na nossa cabeça, ou o avô colocou na nossa cabeça. Às vezes às vezes nossos pais seguem essas crenças e nem sabem por quê, ninguém parou para racionalizar e pensar o porquê que pensa nessas crenças. Então é importante a gente vir para mudar um pouquinho, trazer nessa quarentena um pouquinho de conscientização. E se tiver muito difícil esse momento, que você coloque num papel tudo que você está sentindo. Tenta me procurar, manda um direct ali no Instagram. Eu vou estar disponível para poder ajudar. A gente tem um programa bem legal de tratamento para chegar na origem dos sintomas, aquela situação impactante, marcante na sua vida, que você viveu como um drama, que você viveu inesperadamente, te pegou de surpresa, e não é uma festa de aniversário surpresa, infelizmente, é um momento de surpresa, como foi a gente ficar isolado de um dia para o outro em casa, fechar nossos comércios, fechar nossa vida para viver essa situação. Quer dizer, quem fechou e ainda ligou o noticiário e fica ali bombardeando a cabeça atrás de notícia, quer dizer, às vezes não é nem atrás de notícia, a notícia entra na nossa cabeça e aquilo você vai vivendo, a cada dia que passa é mais notícia, é pico que sobe, é pico que desce, e na verdade ainda tem-se muito estresse, né? Então também vai deixar feridas e cicatrizes para quem está na saúde, para quem está no comércio, mas o importante é cuidar da gente no hoje, no agora. O que a gente pode fazer agora para se sentir melhor, para se sentir bem? O agora que importa, porque ficar pensando no pior, como eu vou fazer na hora de voltar, o que eu vou fazer, quer dizer que só vai te estressar e te esgotar ainda mais. Lembra, o estresse é um momento impactante da sua vida. O que a gente está vivendo? Um momento impactante da nossa vida. Então é comum que sua ansiedade aumente, mas eu não quero que você se acomode com esse sentimento, com essa emoção. Tem as terapias online, eu faço um programa super bacana
relacionado a isso, é super rápido, é uma queixa a cada sessão, não demora muito, você só precisa baixar um aplicativo ou mesmo entrar pelo computador diretamente na plataforma digital isso é super rápido, não tem problema. E pegar um foninho de ouvido, a gente bater um papo do que você está sentindo, do que está importante para você agora nessa quarentena. Não chegar lá na frente com esgotamento mental absurdo em que você não esteja se aguentando, ou mesmo se é uma mãe que precisa fazer tudo em casa como nós somos. Eu tenho 2 filhas, tenho amigas também que têm filhos, e assim, se você não se divertir naquele momento, eu sei que tem hora que baixa mesmo a energia e que tudo fica mais difícil, mas de repente se apega para sentar no chão, rolar com eles, brincar um pouquinho, esquecer do que vem depois. Não é a hora agora da gente ficar pensando no que vem. É a hora da gente pensar agora. O que a gente pode fazer agora para modificar tudo isso? Então eu posso fazer uma respiração consciente, eu posso falar mais das minhas emoções, dos meus sentimentos numa terapia online. De repente é uma hora, né, de eu parar de fazer uma coisa que eu sempre fazia, que era ir até a terapia, né, até a fisioterapia, e de repente conhecer como é esse módulo online. O que será que ela tem para oferecer? É muito interessante, dá para fazer a vivência. Muitas pessoas já sentem sono se fazem agora à noite. Ah, eu tô com uma insônia, uma ansiedade absurda, e a hora que vai fazer, sente um relaxamento tão grande que dá vontade de dormir. Ai, não tô aguentando, Andréia. Dá vontade de dormir, porque relaxa mesmo. A pessoa falou, vivenciou, ressignificou aquele momento inicial. E é muito interessante o quanto ela consegue tirar um pouquinho dessa carga que está nas costas dela, sobre esse momento, sobre o que ela já passou que está pegando mais. Então, às vezes, é uma dor nas costas, às vezes é uma enxaqueca, uma insônia, uma ansiedade muito forte. Então, é importante falar desses sentimentos ao mesmo tempo de fazer respirações ou meditações. Tem muitas pessoas bacanas, parceiros bacanas que estão fazendo meditações todos os dias. Tem alguma coisinha nova, um exercício novo. É hora de se testar, de experimentar o novo, de sair um pouco daquela zona do conforto e tentar imaginar assim, poxa, eu posso fazer uma coisa diferente hoje, o que será? Não se cobra também se não conseguir, tudo bem. Mas pelo menos tenha isso consciente na cabeça, que de repente, o quanto de resistente você tá sendo, né? Então, vamos viver sem dor, o quanto de flexibilidade eu tenho para de repente não tá tendo essa dor, né? É aquele negócio assim, eu durmo no mesmo lado da cama, eu sento na mesma cadeira para comer. Será que eu não posso mudar um dia para experimentar? Aí a gente já vê o quanto a gente é resistente, né? A gente já vai sentando, você nem acordou com o marido, nem acordou com a mulher sobre aquele lugar, com os filhos, e de repente você tá ali sentando todo dia no mesmo lugar, pegando o mesmo caminho todos os dias, comprando e tomando o cafezinho da manhã ou da tarde no mesmo dia, comendo as mesmas coisas, falando. Olá, a conexão não está muito legal hoje, né? E muita gente também fazendo live. Espero que vocês estejam me ouvindo. Se você está ouvindo, estou falando sobre o estresse e os impactos do estresse na nossa saúde. Se você tiver alguém que faça sentido estar aqui com a gente, tem o aviãozinho, dá uma compartilhada com amigos, com familiares. Eu vou por aqui estar sempre falando de sentimentos, do que você está sentindo. Ai, que legal, Marita, obrigada por dar esse feedback. Tô adorando o que você está ouvindo, que eu acho importante para todo mundo mesmo, quebrar os paradigmas, tentar não fixar em doença, né? Obrigada. Tentar não fixar em doença, tentar entender melhor o estresse. E por que eu preciso conhecer a origem emocional dos nossos sintomas? Por onde tudo começou? Para que eu preciso conhecer isso? Não quero tocar nesse assunto. Mas se você conhece a origem de onde tudo começou, porque é uma dor no ombro, porque é uma dor nas costas, o porquê de uma enxaqueca, por que eu sou tão ansiosa, porque eu sou tão intolerante, porque eu não tô dormindo direito, ou porque eu tô comendo convulsionadamente nessa quarentena, eu não paro de comer. Então,
entender o que começou lá atrás te dá uma liberdade, que é tomar consciência e ao mesmo tempo conhecer o meu corpo. Então, assim, o quanto de medo imaginário eu consigo assistindo o noticiário, vendo o WhatsApp, vendo toda hora essas notícias que é pico que sobe, é pico que desce, a doença vai subir, a doença não vai subir, o hospital lotado, não é. Então, se eu fixar nessas notícias, minha mente vai criando um medo imaginário. Esse medo imaginário, pensa se você pega um resfriado, que essa época do ano é bem comum, né? O resfriado é a maior queixa. Depois vem a dor nas costas, a segunda queixa da população. Então, poxa, eu não posso nem ficar resfriado, nem ter uma tosse alérgica, porque trocou a estação que eu já vou estar com Covid. Então, se eu coloco muito esse medo imaginário na minha cabeça, e quem colocou o medo imaginário na cabeça foram os noticiários, foram todas as notícias, então se afastar. Afasta, deixa 20... Eu tenho que me informar, Andréia. Alguma coisa eu tenho que saber durante o dia. Poxa, 20 minutos filtrando as notícias que você vê, coloca 20 minutos de TV na cabeça. Tá super comprovado. Você vai criando uma nova realidade se você ficar nesses jornais que você sabe, né? Que tem, a gente não pode falar o nome, mas quais são. Eles não querem mostrar se tem gente melhorando, se não tem gente melhorando. Então, os médicos, eles enlouquecem de estresse, eles não sabem o que fazer, é uma sensação de incerteza, não tem nenhum protocolo, não tem remédio, não tem vacina. Será que eu estou fazendo uma escolha certa no tratamento? Porque eles, assim, não conseguem tratar porque eles não sabem o que é. Lidar com fantasma não é fácil. Imagina o estresse que você vê um monte de gente passando mal e de repente você não sabe. Então, o quanto de medo imaginário tá na cabeça dessas pessoas vendo tudo isso pela televisão? Será? Eu já presenciei amigos, familiares e pacientes tendo síndrome do pânico. A síndrome do pânico deixa a pessoa com falta de ar. As pessoas já me falaram assim, André, eu vou morrer. E eu tentando regular lá o sistema de alarme delas, para regular a respiração, tudo, e a pessoa não tem a menor paciência de esperar. Ela quer ir para o hospital, ela quer ser medicada, ela quer olhar para a cara do médico. Aí você olha para a cara do médico, o médico está totalmente paramentado, você não recebe nenhum familiar, quer dizer, o quanto de pânico isso dá. Não é nem humano, né? Você tá sozinha num hospital, né? A gente ainda, eu sou árabe, né? O árabe tem muito a cultura de estar sempre junto, né, com a pessoa, com a família. A gente tem muito essa obrigação, mas na verdade já virou até uma coisa nossa mesmo, então a gente é muito amoroso e tal. Então é sub-humano, né? Então a pessoa não tem como. Então não é muito melhor você trabalhar a sua cabeça em terapias que você consiga ficar mais calma, te dê uma leveza e uma paz interior, um equilíbrio entre corpo, mente e coração, para que você não chegue nesse medo imaginário. O medo real é o medo que você está vivendo. Eu estou doente de verdade, Andréia, mas e aí? Mas tá, vamos falar sobre a origem. O que aconteceu? Da onde veio esse câncer? Todo o sentido de doença, de uma verruguinha que tenha no seu corpo até um câncer. Ele tem um sentido, um significado da sua biologia. Não é nada místico, não é nada inventado, né? Então essa lei veio de um estudo muito grande em que Dr. Hammer é um médico alemão, que em outra live eu vou falar mais dele, porque é um assunto mais denso. Então é criar essa filosofia que os médicos não têm. Ai, mas eu nunca ouvi falar nisso. Realmente, você nunca ouviu falar nisso. Dr. Hammer luta desde 1964 na Alemanha, já foi 2 vezes preso para lutar sobre um assunto muito novo mesmo, né? Então ele só aconteceu isso com ele porque ele perdeu um filho num acidente de carro. Ele foi... Desculpa, não é um acidente de carro. Não. O acidente de carro é o estresse de um momento que a gente também pode passar, que seja impactante, inesperado, impacta a sua saúde, sim. É um acidente de carro, mas também é um trauma, né? Então fica aí 2 coisas, tanto o impacto da emoção de ter batido o carro, quanto o impacto de você ter algum problema no seu corpo. Aí já não é biológico, como eu tô falando. O biológico é quando mexe com a célula. E os biólogos são mestres e peritos, né? Então quem tiver mais vontade de ler sobre isso,
Tem um biólogo chamado Bruce Lipton. Ele tem um livro que chama Biologia da Crença, marca bem esse nome, pega um papelzinho e marca, porque é fantástico. Tem um vídeo no YouTube, ele explica direitinho como foi esse estudo, e tem a evolução espontânea, são dois fantásticos. Então ele fala assim, a gente não tem nada a ver com genética, essa crença que o tio, a mãe, sei lá, que teve câncer de mama, eu vou ter também. Não, nada disso. Você tem o direito de viver a sua vida e construir a sua realidade. Se eu ficar acreditando que eu vou ficar também com câncer de mama e vou viver todos os padrões de comportamento que a minha mãe ou meu tio viveu, quer dizer, pode ser que você tenha mesmo, né? Mas não necessariamente é uma ordem. Então a nossa genética não segue essa ordem. A gente tem muito DNA dos nossos ancestrais, temos a epigenética, é uma ciência que comprova isso. Muitas religiões falam disso também, que a gente tem esse DNA de 7 gerações em cima da gente, mas que toda geração que vem para mudar. Então a gente não é obrigada a ter as mesmas coisas que a nossa avó tinha, que a nossa mãe tinha, então nada disso. O estresse nosso é da nossa vida, né? Então, assim, nosso corpo, nossa história. Então, a gente buscar na nossa história a origem do que a gente está sentindo. Essa é a lei da biologia da crença, né? Então, a gente tirar das nossas células essa obrigação de seguir uma genética. Isso está mais que caído, né? Projeto Genoma já passou, foi totalmente destruído porque não comprova, nada comprova. Assim como ninguém comprova vírus. O vírus é uma outra história, né, que tem muito disso, mas se eu fosse falar aqui, vocês vão me achar louca, né, porque é o que conta as leis biológicas, é a 4ª lei biológica que o Dr. Hammer estudou, em que dentro de nós temos bactérias, vírus, micobactérias, micro-organismos, que nada mais são do que simbióticos com nós. Para nós não adoecermos completamente, eles vêm e ajudam a limpar nosso organismo. Então tem aí uma grande discussão em cima disso, né? Porque a gente está indo na contramão do que está acontecendo. Mas isso nos dá muito conhecimento, muita clareza e muita segurança. A gente fica seguro de pensar nisso e estudar essas leis biológicas. Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho nisso, conhecer a história do Dr. Hammer, nova medicina germânica, é uma nova visão da nossa saúde, é uma nova experiência que a gente vai ter. E se a gente conhece a origem, por onde tudo começou, a gente tem na nossa mão a oportunidade de fazer diferente. Então, se eu mudo a minha forma de olhar o mundo, sobre a forma de olhar certa situação, eu consigo ter uma nova experiência, uma nova sensação no meu corpo. Então, de acordo com a neurociência, que é uma outra ciência muito comprovada, nós somos o que nós pensamos. Então, se a gente cria um pensamento em relação àquela ação, a gente vai ter um comportamento de acordo com aquela ação, uma sensação no nosso corpo de acordo com aquela ação. E se a gente ficar sempre pensando igual, com o mesmo padrão de comportamento que a nossa bisavó tinha, a gente vai ter os mesmos resultados. Para a gente ter um resultado diferente, a gente precisa começar pelo pensamento, pensar diferente. Então, o que a Andrea faz nas nossas sessões online? Te ensino a abrir a sua percepção, ter essas novas possibilidades de pensamentos, essas novas sensações no seu corpo. Você já sai da sessão com essa nova sensação no corpo e você gera uma nova experiência com tudo isso. Então, você diminui ou desaparece com aquele estresse inicial e cria ainda uma nova experiência para o seu corpo, para a sua vida, para a sua percepção. Então você abre mais o leque, né? Então geralmente a gente não olha tudo o que acontece. Tem um pouquinho, a conexão está um pouquinho... Pensamos. Shahrabu, tudo bem? Eu estou falando sobre o estresse e os impactos na nossa saúde desse estresse. Então sempre pensando na origem emocional dos nossos sintomas. E aí o Char está falando assim, ó, explica um pouquinho mais sobre nós somos o que nós pensamos. Então, de acordo com a neurociência, tudo começa pelo pensamento. É uma parte do nosso cérebro que é o cérebro neocórtex, que é o novo cérebro, né? O cérebro que se desenvolveu por último na evolução humana.
Um instintivo, que é o que faz nós nos defendermos de acordo com o estresse e com o impacto que a gente recebe no nosso dia a dia sobre algumas situações impactantes, inesperadas, e que cada um vive no seu momento, com a sua peculiaridade, de acordo com a sua cultura, com a sua tradição, com as experiências que você passa durante a vida, é como o seu corpo vai reagir frente a um hiperestresse, um grande estresse. Então, aquele momento é instintivo, é o cérebro mais arcaico, que até os animais têm. Agora, quando você fala de neocórtex, é o pensante, é o racional, é o que o animal não tem, não desenvolveu, é aí que a gente começa a racionalizar tudo que a gente passa. Então, aquela decisão é tão importante para a minha vida e eu, de repente, tomei uma impulsão e respondi de acordo com o meu instinto, com o meu impulso. Então, esse é o cérebro arcaico, é o cérebro mais instintivo que a gente tem, mais primitivo. Já quando a gente pensa para falar, ou pensa e racionaliza na decisão, a gente está pensando no neocórtex, é o cérebro novo, de acordo com a neurociência, tá? Não é da cabeça da Andréia, então sempre de acordo com as ciências de cada coisa. Então, se a gente pensa melhor, a gente gera novos comportamentos, a gente gera novas sensações para o nosso corpo e novas ações. Eu vou ter uma experiência melhor. Agora, se eu sempre penso igual, eu tenho um looping de vida em que eu giro e sempre caio no mesmo lugar, por exemplo, com a prosperidade, né? Então, às vezes a pessoa fala, poxa, eu trabalho tanto, eu tenho esse emprego há 20 anos e eu tô sempre no mesmo lugar. Por que será? Porque ela se acomodou, ela tá na zoninha do conforto dela naquele emprego e ela teve uma rede, a gente fala de neurônios, uma rede neural que já está tão rígida naquela zona de conforto. A zona de conforto é uma doença, guardem isso. A zona de conforto é uma doença. Então, se ela está nessa zona de conforto, ela não gera nenhum pensamento novo. Ela está sempre com o mesmo comportamento, com a mesma sensação, gerando as mesmas experiências para a vida dela. Como que ela quer ter uma sensação diferente, uma experiência diferente? Então, não tem como não falar de pensar. Então, nessas terapias online, nesse programa de tratamento que eu faço, você consegue experimentar um novo pensamento. A gente vai mexer com os 4 cérebros que a gente tem, essas partes, desde a primitiva até a mais desenvolvida, e com o coração, que o coração é um campo eletromagnético do nosso corpo fortíssimo. Imagina que o cérebro e o intestino tem a rede neural, a rede de neurônios pura, como se fossem 2 cérebros já. E o coração, cada vez tem mais descobertas que ele também é um órgão que tem a sua própria rede neuronal. Então, é o que vem dele, ele fabrica o próprio hormônio. Pensa nisso, o coração fabrica seu próprio hormônio. Isso quer dizer que ele consegue modular algumas sensações no nosso corpo. Então, ele é extremamente importante. Imagina que você vai ter o equilíbrio dos cérebros e o equilíbrio do coração. Então, eu vou te dar uma inteligência em que você consegue aumentar a sua forma de olhar o mundo, né? Se chama inteligência perceptiva. Então, quando você mexe com essa percepção, que nada mais é do que a sua psique, a forma que você olha o mundo, mexer com o seu filtro. O que você olha de fato? O seu olhar é mais no mesmo looping de vida ou é um olhar mais amplo, né? Que eu consigo me colocar no lugar de alguém, eu consigo saber o que o outro está sentindo e assim a gente consegue sair um pouquinho do lugar. Vamos ver. Outra pergunta. O que acontece quando a gente faz e pensa depois? Então, é aquilo que eu te falei, a gente age no modo instintivo. É a mesma coisa que a gente passa por o estresse, não deu tempo de falar, por exemplo, num relacionamento em que o outro, de repente, te tratou mal e você engole. No outro dia ele te tratou mal de novo, você engole. E aquilo, naquele momento em que você engole, você não teve tempo de responder, porque você não pensou, não deu tempo de pensar na hora. E, de repente, você passou a noite inteira pensando para falar no outro dia, já não te deu coragem. Então, naquele momento do choque, né, que a pessoa te trata mal, assim, te fala palavras desagradáveis, não deu tempo de responder à altura. Por quê? Não teve tempo de pensar. Então, quando acontece o choque, o estresse, o impacto que gera na nossa saúde, é que
A hora que acontece, nosso corpo liga o piloto automático, ele liga o modo sobrevivência, o modo de alerta. Então, esse momento de alerta, o controle é local, a gente não tem participação do cérebro, então não tem como pensar. A gente tem que agir, porque a gente só tem duas alternativas, ou lutar ou fugir. Se a gente ficar, a gente pode abalar nossa sobrevivência. Se a gente fugir, a gente pode sobreviver. Então o corpo é muito rápido, ele precisa de uma sensação rápida e não dá tempo de pensar. A hora que você pensa, você racionaliza. O que eu consigo te explicar na terapia online, a gente fazer a vivência, é você conseguir equalizar isso, equilibrar todo o cérebro e usar o coração. Então você tem uma resposta mais assertiva, você tem uma resposta mais pensante, assim, já racionalizada, né? Mas não pode racionalizar muito porque senão estraga, né? Então tem que ser um equilíbrio de um pouco de cada. Então tudo que você faz sem pensar é instintivo, é rápido, é arcaico, é primitivo, é igual ao animal. Ele precisa lutar ou fugir da presa. Então no começo do vídeo que vocês não participaram, eu falei de um livro que chama assim, é de um neurologista, que ele coloca assim, por que as zebras não têm úlceras? Então, assim, todo animal, a hora que vê o predador, ele precisa lutar ou fugir. Muito esperta, as zebrinhas, elas preferem fugir para sobreviver. Então, a hora que elas fogem, umas são pegas, outras não. A que não são pegas, apesar da tensão absurda que é o animal fugir de um leão, pensa, é uma coisa assim muito rápida, né? São instantes. Ele viveu aquele estresse absurdo, só que assim, por ele ser irracional e por ele ser instintivo, ele volta e é como se nada tivesse acontecido. Então a hora que o ser humano consegue simplificar a vida é quando ele chega mais perto, por exemplo, de um mestre yogi, né? Ou de um mergulhador de alta profundidade, ou até de um meditador de alta intensidade. Eles demoraram muitos anos para chegar nisso. Quer dizer, eles conseguem controlar esse piloto automático que tem no nosso corpo e eles conseguem chegar numa paz interior tão grande em que o pensar para eles não é tão ruim, assim, não é tão demorado, vamos falar assim, não é tão demorado. Eles conseguem ter umas ações mais breves, eles não trazem tanto estresse para a vida deles. Olha quanto é difícil, quantos anos eles meditaram ou treinaram para mergulhar em alta intensidade, né? Ou os mestres budistas, ou até os chais, né, Chay? Aí você pode falar um pouquinho pra gente se vocês também fazem algum treinamento para a mente, para conseguir rezar melhor, porque a gente se desconcentra muito rápido, mas eu já uma vez ouvi de um chá até que eles têm até na reza uma respiração própria para isso. Quer dizer, o quanto que tem de meditação aí, né? Deve ter um mistério aí para a gente discutir uma hora nessas nossas palestras. Então, assim, o quanto a gente simplificar nossa vida com estresse, a gente respira melhor, a gente faz as nossas meditações, se tem alguma coisa te incomodando, com alguma situação, com alguém, escrever num papel para tirar isso de você, né? Deixar aliviar pelo menos. Às vezes eu não consigo fazer uma terapia, mas as nossas terapias online é um programa de tratamento que eu faço, que é a cada queixo uma consulta. Quer dizer, é muito rápido o processo, é gostoso, dá leveza, dá um equilíbrio entre corpo, mente e coração. Então, o coração trazendo esse órgão fantástico, que traz um hormônio próprio chamado ocitocina. A ocitocina está presente no parto normal, no vínculo da criança e da mãe. Então, em vários vínculos da nossa vida está presente a ocitocina. Ela é extremamente importante. Então, assim, nesse momento de quarentena, o mais importante é a pessoa se fixar em alguma atividade em que ela tenha prazer e tentar relaxar com a respiração. Gente, não tem outro jeito. Se você respira, abre o braço, né? Deixa o chakra, assim, essa parte cardíaca, que é pulmão, coração, expandir. Então, deixa os braços abertos, fazem 5 respirações, puxando o ar pelo nariz. Se aguentar segurar esse ar por 5 segundos, perfeito. Se for incômodo,
pode soltar também em 5 segundos, ou dá uma aumentada nessa soltada de ar, faz o dobro. Então eu puxo em 5 segundos, eu solto em 10 segundos, ou eu puxo em 5 segundos, sustento 5 segundos e solto em 5 segundos. Pode ser tanto uma coisa quanto outra. No meu Instagram, no IGVT, eu tenho, acho que 2 meditações gravadas, tá no meu canal do YouTube. É fantástica. Tem uma que, assim, é o equilíbrio entre ser, pensar e sentir. Quando a pessoa tem esse equilíbrio desses 3 pontos principais, ela tem um equilíbrio no cérebro dela que leva ela a ter essa paz, esse equilíbrio interior. É bem bacana. Se vocês quiserem ouvir, tá lá. Deixa eu ver o que o Sheik está falando. Quanto mais orações facultativas fizer, ajuda na concentração, que são os sunas, né? E muito zikrullah, recordação de Deus. Ah, o senhor falou. Sim, a gente agradecer muito. Então, o poder da oração. Dá uma live, isso, hein, Chay? A gente podia fazer uma live. Será que fica bom? O poder da oração. Tem um livro que chama O Poder da Oração Quântica. Eu vou tentar dar uma olhada nesse livro, eu li uns trechos, mas de repente fazer uma live com o Sheik, não sei se pode, né? Mas seria bem interessante, porque num momento de pandemia, de guerra, de terremoto, de ciclones, né? De perigos ambientais, as pessoas se prendem mais a Deus, tem mais convencimento, tem mais procura, né? Pelas religiões. Então é bem interessante você agradecer todo dia, né? Não é à toa que os estudos de neurociência têm esse poder da gratidão, né? De você falar 10 vezes durante o dia alguma coisa em que você é grato e alguma coisa em que você é bom, né? Então, aumentar esse poder de autoestima falando eu sou feliz, eu sou próspero, eu sou saudável, né? Então, essa época de pandemia, eu sou saudável, cai muito bem, mas você tem que escrever e repetir todos os dias, como se fosse uma âncora. Então, isso, a gratidão, né? Então, o poder da oração, o poder de você se apegar a alguma coisa. Eu acredito em Deus único, acho que é uma relação muito sincera, diretamente, né? Então, sem usar nada de dificuldade, só facilidades. Então, entendendo sempre que Deus nunca quer a dificuldade, sempre a facilidade. Só que o ser humano muito pensante, ele se preocupa até antes do tempo e ele esquece um pouquinho dessa confiança, né, que tem que vir de dentro, tem que vir de um poder maior. Então, se a pessoa não se apega a nenhuma religião, fica difícil, né, sozinho, porque às vezes a pessoa vem para mim e fala, eu acredito em Deus só. Mas e aí, né? Quais são as bases, né? Onde você se prende? É muito complicado numa fase igual essa, em que a gente está passando esse grande estresse que impacta tanto a nossa vida e vai impactar a nossa saúde mental daqui a uns meses. E eu tô aqui para falar justamente desse tratamento, esse programa de tratamento tão rápido, que é de 1 a 3 sessões, em que a gente pode fazer de maneira online e que mexe com a origem do que você está sentindo. É importante porque não é fácil o que a gente está passando, não é fácil viver nesse isolamento, não é fácil não ver nossos familiares ou não ter nossas relações sociais. É muito difícil, é outro suicídio coletivo, né, que vai acontecer. Hoje a gente recebeu uma notícia muito ruim, que eu nem quero falar aqui, porque esse Instagram não é para falar coisa ruim, mas que assim, é só afirmando as certezas que a gente tinha falado desde o começo, né? O quanto um grande estresse impacta a sua vida e pode impactar quem já estava doente, quem já estava com algum problema ou outro, e a gente consegue saber isso nas nossas sessões. Então, manda suas dúvidas lá no direct, eu vou ter um prazer de responder. E é sempre muito bom estar aqui com vocês, é um desabafo muito grande. É um estar com o mundo conectado e é muito gostoso. Espero que todos fiquem bem, que vocês tenham uma boa noite de sonos e que escrevam aí se sentem alguma coisa, escrevam num papel para desabafar, me procurem para uma terapia online. Eu vou ter um prazer de explicar como que é, pode mandar as dúvidas no direct, o que vocês estão sentindo, a gente bate um papo. E as respirações conscientes. Comece uma meditação ou comece só respirando coloca ali no seu celular 1 minutinho em que você vai respirar pensando nessa respiração. Só isso, nada mais. Depois
vocês conseguem ativar melhor a meditação e que aí já começa a mexer também com todo esse sistema de defesa nosso, de sobrevivência, em que dá uma baixada nesse estresse, ok? Espero ter sido útil de novo e uma boa noite. Vamos viver sem dor, hein? Um abraço.